Oi gente, eu sou a Rô, sejam bem-vindos à minha biblioteca e hoje nós vamos conversar um pouquinho sobre alguns livros que eu simplesmente não quero ler. De vez em quando eu coloco aquela caixinha de pergunta no Instagram, por isso que é muito importante vocês me acompanharem no Instagram, perguntando, né, o que vocês gostariam de ver aqui no canal. Tanto que tem um vídeo aqui no canal que se chama os livros favoritos de cada gênero, que foi um pedido da Alessandra, né, que é uma inscrita aqui do canal. E dessa vez eu vim fazer um vídeo que foi pedido da Gláucia, né, que ela perguntou quais livros, assim, eu não tenho interesse em ler, que eu nunca pretendo ler. Assim, nunca já é uma palavra forte demais. Se me pagarem pra ler esses livros, aí eu acho que vou ler sim, mas se depender de mim, da minha motivação, não vai rolar. Mas antes de eu começar a falar sobre os livros, por favor, deixa um like pra ajudar na divulgação do canal. Se inscreva se você não for inscrito, tá saindo muita coisa legal por aqui, então não perca nada. E à medida que eu for falando os livros, me falem se vocês já leram ou se também é dos livros que vocês não têm interesse em ler. Me contem quais são os livros que vocês não têm interesse em ler. É sempre engraçado saber disso, né? Porque nem tudo que agrada a todo mundo e que chama a atenção, né, de todo mundo vai interessar a gente. Então vamos aproveitar para bater um papo aqui nos comentários. E lembrando, gente, que eu tô compartilhando com vocês as minhas experiências, o porquê que eu não quero ler, entendeu? O que não funciona pra mim provavelmente vai funcionar para várias outras pessoas, tá bom? Tanto é que eu vou deixar os links de compra dos livros que eu estiver citando aqui no box de descrição. Você comprando por esse link, você super ajuda o canal, sem estar pagando nada mais por isso. E assim, gente, o que pode não me interessar, pode interessar várias outras pessoas e podem ser livros maravilhosos que vão funcionar super bem pra você. E pra gente começar essa conversa, eu já vou dizendo pra vocês que eu nem me dei o trabalho de colocar títulos de livros de hot ou de poesia nessa lista, porque são dois gêneros que simplesmente não funcionam comigo. Eu não consigo criar interesse nenhum nesses dois gêneros. Eu já tentei, eu já li e simplesmente assim, não funciona, tá? Então nem me deu o trabalho de colocar esses títulos. Eu tô botando o gênero inteiro na lista mesmo. Começando aqui por um livro que eu acho que, sei lá, parece que todo mundo já leu, né? Mas eu até tive interesse nele por um tempo, mas depois eu acabei perdendo a vontade, que foi A Menina que Roubava Livros. Na época que esse livro lançou, eu fiquei empolgada por ele, né? O próprio título chama muita atenção, independente do que seja o tema, o título é chamativo. E eu também sabia que ele era narrado pela própria morte. Isso foi uma coisa que me deixou muito curiosa para ler o livro. Só que foi num ano, assim, que quando lançou, né, que todo mundo leu esse livro. Eu não conseguia ter uma conversa com alguém sem a pessoa colocar esse livro no meio. Então eu fui pegando, assim, um certo ranço, no sentido, assim, não quero ler mais, sabe? Todo mundo já leu, todo mundo já tá massacrando a ideia desse livro. Eu não aguento mais ouvir sobre ele. Então, assim, esse foi um livro que eu simplesmente desisti de ler, porque, assim, não dava, todo mundo falando dele o tempo todo, já até me irritava, entendeu? Eu dou graças a Deus que hoje em dia tem gente que lê, tem gente que ainda gosta, mas, assim, as pessoas não ficam tão, assim, massacrando esse livro em cima das pessoas. Então, graças a Deus, a hype dele pelo menos passou. Outro livro que foi mais ou menos o mesmo esquema, que eu queria ler e eu desisti de tanto que as pessoas falam, foi Com Amor, Simon. E assim, esse livro, assim, a hype dele parece que não passa. Sempre tem alguém falando sobre esse livro. E o pior é que a sinopse dele é legal, sabe? Eu tinha realmente muito interesse em ler. Aqui nós temos o Simon, que ele é um adolescente de 16 anos e ele é gay. Mas pra ele tá tudo bem, ele está muito confortável com a orientação sexual dele. E isso foi uma coisa que me interessou, porque a maioria das histórias que eu vejo por aí, a pessoa tá se descobrindo e tudo mais. Aqui pela sinopse parece que ele já tá muito bem resolvido com a orientação sexual. Só que ele não tá muito afim de ter que sair por aí dizendo: oi gente, eu sou gay, e explicar isso pras pessoas, sabe? Dar uma satisfação. E no meio disso ele acaba sofrendo uma chantagem. Só que as pessoas falam tanto desse livro, elogiam tanto, e tipo assim, a hype dele nunca passa, que eu acabei perdendo o interesse, sabe? Já tá meio que repetitivo. Eu não consigo me ver falando sobre esse livro, sendo que todo mundo já falou, todo mundo já leu, todo mundo elogiou. E o pior, como eu já sou da vibe do contra, é capaz de eu ler e eu nem achar tudo
eu tô com medo de ler e não gostar. Então eu acabei desistindo de ler esse livro. Outro no mesmo esquema é o livro Como Eu Era Antes de Você. Sério, gente, eu não aguento mais ver gente falando sobre esse livro e sobre esse filme e postando foto com aquela meia amarela e preta que parece uma abelhinha. Sério, não dá mais. O pior é que quando esse livro lançou, antes do hype todo, eu cheguei a ler a sinopse e eu fiquei interessada, eu fiquei curiosa, né, por toda a mensagem que esse livro pode trazer. Porque aqui nós temos a história de uma moça que ela acaba aceitando um trabalho de cuidadora, né, ela vai cuidar de um cara que é tetraplégico. E assim, esse cara é todo mal-humorado, né? Porque ele era um esportista, ele tinha uma vida muito ativa. E é uma situação horrível, né? E ele tá pensando em formas de acabar com esse sofrimento. E essa moça vai estar disposta a fazer de tudo pra ele desistir disso. E na sinopse também falava que era uma história sobre coragem e sobre você tentar recomeçar depois que tudo parece acabado. Isso é algo que me chama muito a atenção, eu acho a premissa muito interessante. E parece ser daqueles livros que traz uma mensagem realmente bonita, sabe? Só que, é tanta gente falando, eu não aguento mais, eu desisti. Agora, 2 livros que, assim, a premissa deles nem me chama a atenção, sabe? Eu nunca tive interesse, eu nunca me importei. E ainda tem gente falando desses livros o tempo todo do jeito que eu não suporto mais. O primeiro deles é um hype antigo, mas ainda tem gente que comenta, que é o livro Todo Dia, né? E aqui tem uma pessoa que todo dia ela acorda num corpo diferente e ela tem que viver a vida daquela pessoa, do corpo onde ela tá. E ele nunca se questionou quanto a isso. A única vez que ele se questiona quanto a isso é quando ele vai parar no corpo de um cara e ele acaba se apaixonando pela namorada desse cara. Sério, a sinopse não faz sentido. Não faz sentido ele se questionar somente depois que ele se apaixona e você só ter um dia de vida, né, basicamente em cada vida. Não faz o mínimo sentido pra mim. E assim, tem coisas que não fazem sentido, mas pelo menos você fica assim pensando, calma aí, deve ter uma explicação, vou ler. Nesse aqui eu não consigo sentir isso, eu não sinto essa vontade de tentar descobrir o porquê que isso acontece. Entendeu? E eu nem sei se no livro vai ter explicação quanto a isso, né? Mas, assim, é uma história que realmente não me chama atenção, mas um monte de gente ama por aí. Então, vai que funciona com você. Agora, um hype que é recente, que pelo visto não vai passar nem tão cedo, que, na verdade, foi um hype que veio agora do nada, mas é um livro bem antigo, né? Que é Anne de Green Gables. Sério, gente, eu não aguento mais as pessoas falando sobre a Ruivinha Tagarela. Sério. Olha, e ainda me falaram que o livro é vibe poliana. Eu já não gosto de poliana, eu não gosto desses personagens assim muito felizes, não dá pra mim. Criança Tagarela me irrita. Me irritava quando eu era criança, que dirá agora, né? Porque, assim, não dá. Então, assim, isso é uma história que vocês não vão me ver relendo por aqui, sabe? Não vai acontecer de jeito nenhum. Agora, um livro que eu tinha curiosidade, eu até cheguei a ler algumas páginas, mas eu desisti, foi Laranja Mecânica. Esse livro é um clássico, né? A imagem do protagonista se tornou um ícone, assim, da cultura pop. Tanto que você vê muito por aí pessoas fantasiadas e tudo mais com a roupa do personagem. E aqui a gente tem o Alex, eu acho que era esse o nome do personagem, e ele é membro de uma gangue, né? Ele é um adolescente ali e ele é capturado pelo Estado para sofrer uma espécie de tratamento de condicionamento social, algo assim, entendeu? Como se fosse corrigir as perversidades que ele faz, como se existisse algo no cérebro dele que faz ele ser mal e que você pudesse corrigir isso. E assim, ele é um personagem cruel, ele faz coisas horríveis, e eu tinha aquela curiosidade de saber por que as pessoas gostam tanto dessa história, desse personagem, sendo um personagem tão assim, desprezível, sabe? Tão cruel. Então eu fui ler justamente por essa curiosidade, mas tem uma coisa no livro que logo nas primeiras páginas me irritou demais, que foram as gírias. Os personagens dessa gangue têm uma espécie de vocabulário próprio, sabe? E eu até acho interessante quando aparecem algumas gírias dos personagens, né, dentro dos livros, mas não de maneira excessiva. E tipo assim, lá é gíria o tempo todo, de um jeito que atrapalhava a minha leitura, e com isso eu acabei desistindo de ler, porque eu virei e falei assim, gente, minha curiosidade não é tão grande pra eu passar por isso aqui, então eu deixei pra lá e não vou ler mais,
E é isso aí. Raras são as vezes que um filme acaba me fazendo perder o interesse de ler o livro, né? Porque, assim, podem mudar o filme inteiro, mas a premissa é igual, né? O início é sempre igual. Então, normalmente eu vejo por ali se, tipo assim, pô, achei isso interessante, vou ler o livro. Mas aconteceu algumas vezes ali que não deu muito certo, né? Uma delas vocês já sabem, que foi com o filme Por Lugares Incríveis, né? Eu já falei sobre esse filme com vocês no vídeo de volta, né, do assistir do mês. Vou deixar aqui nos cards pra vocês conferirem. E assim, eu realmente não vou ler esse livro, tipo, não dá pra mim. Outro que eu assisti o filme e eu simplesmente desisti foi Divergente, a série Divergente, né? Porque, assim, eu não curti a premissa, eu achei uma distopia genérica, adolescente, e, assim, não tive interesse nenhum. Eu peguei alguns spoilers também, e diferente de algumas pessoas que acabam perdendo o interesse na história quando pegam um spoiler, eu sou o contrário. Eu vou atrás dos spoilers, eu pego o spoiler, e o que fica na minha cabeça é a pergunta do, tá, mas como que isso chegou nesse ponto, né? Como que aconteceu? E as coisas finais, assim, né, que deveriam surtir esse tipo de pergunta pra mim, não surtiram, entendeu? Então eu simplesmente desisti de ler a série porque a premissa dele realmente nem me importava tanto assim. Outro que, assim, vai ter gente achando que é uma heresia eu falar aqui é Senhor dos Anéis. Gente, eu assisti o filme, só que, assim, não é o filme que vocês estão pensando, tá? Por sinal, o filme que vocês estão pensando é legal, até curti um pouco. Mas eu cometi o erro, na verdade quem cometeu o erro foi o meu pai, né? Porque há muitos anos atrás, logo na época quando estavam lançando os filmes e tudo mais, surgiu também um filme que era a animação do Senhor dos Anéis. E, gente, aquele filme é horrível. Tipo assim, eu acho horroroso, sabe? Não dá pra ver aquele filme. Então, assim, eu já tentei pegar pra ler e do tipo assim, eu virei assim, cara, não vai, sabe? É uma história muito longa, eu já fiquei traumatizada com um filme horroroso, né, da animação. Tem tudo pra ser uma história pra eu gostar, né, porque ele lembra bem a vibe de história de RPG. Eu gosto de jogo de RPG e tudo mais, só que eu fiquei assim, tipo, tá, mas é muito longo, eu já não tô tão interessada, o filme me deu uma traumatizada. Não tem por que eu gastar meu tempo lendo essa trilogia, sabe? Por mais que eu adore fantasia, por mais que eu acho que o Tolkien seja considerado o pai da fantasia, assim, pra mim não vai rolar. Outra série que eu também vi o filme, por isso eu desisti de ler os livros, foi o Diário da Princesa. Eu assisti o filme quando eu era criança e, assim, quando eu era criança eu já não curtia a história. E eu sei que essa história é focada pro público mais jovem. Então, assim, se não me atraiu naquela época, eu realmente acho que não vai me atrair agora. E, assim, eu já não gostava da atriz, então isso eu peguei uma imagem meio ruim da história, né, digamos assim. E, assim, gente, eu gosto muito da escrita da Meg Cabot. A Meg Cabot, ela tem o dom, assim, de me tirar de qualquer ressaca literária. Só que aquela história, eu acho que pra um filme, pra um livro, até que vai. Mas uma série com vários livros, olha, não vai rolar mesmo, entendeu? Então, assim, me desculpe, Meg Cabot, eu amo a sua escrita, mas não vai acontecer. Agora, dos livros que eu não vou ler porque eu acho que essa série já deu o que tinha que dar, o primeiro deles é Sol da Meia-Noite. Pra começar, eu não gosto de Crepúsculo, e sim, eu posso falar que eu realmente não gosto, porque eu li os 4 livros só pra ter, assim, falar com propriedade, dizer que eu realmente li e eu não gosto. E, assim, por mais que eu não goste da história do Edward e da Bella, né, assim, na verdade, acho que da série inteira é o que eu menos gosto. Tem coisas legais lá, tá? Por exemplo, o romance da Alice. Eu também tinha muita curiosidade pra saber como que o Carlyle conheceu a esposa dele e tudo mais. Ver essas coisas assim e tudo mais. No livro eles são mais detalhados com algumas coisas. Os personagens até contam algumas coisas, fazem menção a algumas situações. Mas eu queria ver uma história completa dessas outras partes da história, porque pra mim elas eram muito mais interessantes. Aí a mulher me vem em pleno 2020 pra contar a mesma história pela visão do Edward. Ela já tinha até feito um livro que era o pessoal com sexo trocado. Tipo, pra que esse livro, entendeu? Ela poderia fazer muito mais coisas, assim, que poderiam ser muito mais legais dentro do mesmo universo. Mas não, ela resolveu contar a mesma história. Então, tipo assim, eu não vou ler mesmo. Outro livro que vai pro mesmo esquema é A Cantiga dos Pássaros e da Serpente, né? Que seria aí o novo livro, né, da série dos Jogos Vorazes, só que ele acontece antes dos Jogos Vorazes.
E aqui nós vamos ter basicamente o Snow, que era o vilão do lado de Jogos Vorazes, só que aqui ele ainda é adolescente e tudo mais, né? Me falaram que a autora não tenta justificar o porquê que ele era mal ou alguma coisa assim, ela só simplesmente conta a história dele. E mesmo assim não me interessa, sabe? Por quê? Porque o Snow não foi um vilão que eu olhar assim, caraca, isso aí é um vilão, entendeu? Eu simplesmente não gostava dele e achava ele tanto faz. E o mesmo esquema, né? Eu li Jogos Vorazes, eu gostei de Jogos Vorazes, tem certas coisas ali que me incomodam, certas coisas que as pessoas idolatram, que eu olho assim, ah, tá, não acho tudo isso, mas assim, eu ainda gosto da trilogia, né? Só que tem muita coisa legal, muitos personagens que eu até tinha curiosidade e tudo mais, e a autora me escreve do Snow. Eu olho assim, gente, pra quê? Entendeu? Não sei pra quê. Aí eu simplesmente não vou ler e é isso aí. Agora, uma série que eu simplesmente não vou ler porque eu acho a premissa inicial horrível é a série A Seleção. Sério, gente, não dá. Aqui a mocinha da história se inscreve numa espécie de concurso, numa competição, pra ver quem vai ser a escolhida, né, pelo príncipe pra se tornar noiva dele. Sério, a premissa já é errada, sabe? E assim, é um cara escolhendo mulher. Assim, como se fosse acessório, né? E não vejo nenhuma forma de alguma coisa na história acontecer que justifique isso e que me faça aceitar essa premissa inicial. Nem que, sei lá, o cara se torne um príncipe encantado, seja contra isso. Não tem nada que vá me convencer a ler essa série, porque eu acho essa premissa horrível. Agora, duas séries que muita gente gosta, são super elogiadas e simplesmente eu não duvido do mérito dessas séries, mas eu não vou ler, porque elas simplesmente são gigantescas, que é Outlander e Game of Thrones. Sério, gente, não dá. As séries são grandes, os livros são um maior do que o outro, eu não tenho tempo de vida suficiente pra ler tudo que eu quero ler, tudo que tá na minha estante, e mais essas duas séries, não vai dar tempo, entendeu, pra eu ler tudo isso antes de morrer. Sem contar que os livros são caros, não tenho dinheiro pra bancar isso, é melhor eu ler outras coisas. É só isso. Mas eu não duvido da qualidade da série. É só porque, assim, não vai dar tempo de eu ler tudo isso. Então, pra que começar e ficar ali numa aflição de tipo, nossa, eu tenho muitos livros pra ler. Eu já tenho muitos livros pra ler, né? Mas, enfim, pra que intensificar esse meu estresse? Então, eu simplesmente não vou ler. É isso. E bem, gente, é isso. Acho que são esses os livros que eu não pretendo ler. Com certeza deve ter muito mais livros do que isso, né? Afinal de contas, não dá pra ler todos os livros do mundo. Mas esses, assim, são os principais que eu olho assim do tipo, não dá, não quero, entendeu? E como eu já falei, não é porque eu não quero ler ou porque eu não me interessei que não vai funcionar com você. Então, vai que com você funciona super bem, né? Mas, assim, comigo não vai rolar. Bem, gente, é isso. Eu espero que vocês tenham gostado, né? Sei lá, matado a curiosidade de algumas pessoas para saber quais eram os livros que eu não pretendia ler. Por favor, não se esqueçam de deixar um like no vídeo. Comentem aqui embaixo, né? Quais são os livros que vocês não pretendem ler? Vamos conversar. Me falem se vocês já leram esses livros, se vocês querem ler, ou se vocês realmente não têm nenhum interesse nos livros que eu citei. E lembrando que tem link de compra para esses livros aqui embaixo no box de descrição. Caso você se interesse, queira comprar um livro, compra com esse link que você super ajuda o canal sem pagar nada mais por isso, tá bom? E bem, gente, é isso. Eu vou ficando por aqui. Se inscrevam no canal. Eu espero que vocês tenham gostado e eu vejo vocês no próximo vídeo. Um beijo e tchau!